fala do salário mínimo nacional e quando se equaciona a possibilidade de o subir, a pergunta que se pode colocar é se isto levará a um efeito de criação de emprego. A teoria económica convencional diz que não, sobretudo se nós tivermos em conta a conjuntura económica por que estamos a passar. Temos a outra hipótese, que é a diminuição do salário mínimo nacional. O que está aqui em causa é diminuir salários que já são baixos. E com a diminuição destes salários que já são baixos, provavelmente isto poderá agravar os focos de miséria. Quem quer criar melhores perspectivas de emprego para o país, não aparece perante o país com demagogia, aparece perante o país com sentido de responsabilidade. Diferentes mãos em diferentes trabalhos, mão de obra paga a que preço? Quanto vale cada segundo que um trabalhador passa a produzir e a criar riqueza? Nós, pelo suor do nosso trabalho, podemos considerar bem pagos, mal pagos ou razoavelmente pagos. Quando falamos em salários, eu diria que temos uma abordagem objetiva e uma subjetiva. Objetiva é, eu diria que a percepção que cada um de nós tem acerca daquilo que ganha. Mas mais importante para nós determinarmos se um salário é baixo, é alto ou está na média, é a abordagem subjetiva. E aqui entramos em comparações. Estas comparações podem ser feitas com outras funções a nível nacional, com outras funções a nível internacional. Da matemática de uma sala de aula para a economia de todos os cenários. No minuto, o mercado muda. No minuto, os nossos salários mudam. Por detrás das mercadorias produzidas existe o valor do esforço. Existe um relógio laboral que controla o tempo para garantir prazos, toneladas de bens produzidos ao minuto. Os segundos passam a voar e as horas de trabalho são pagas a um valor que varia consoante as leis da oferta e da procura. Nos dias de hoje, há mãos a mais e pouca obra. O desemprego aumentou tanto e as condições estão tão deterioradas pós que estão, que isso está a levar a que, por um lado, os empregadores, quer dizer, utilizem isso para fazer baixar os salários e, por outro lado, os potenciais assalariados aceitem tudo o que existe, quer dizer, aliás, não é só a questão do nível de desemprego, é também, tem que ser visto também isso compaginado com a compressão dos níveis de remuneração para quem está no desemprego. As teorias da economia dizem-nos quem está a receber baixos salários. Espreitando nessas janelas, encontramos as pessoas com mais baixos níveis de qualificação, que trabalham em setores como a agricultura ou as pescas, as mulheres e os jovens. O valor do vencimento depende de inúmeros fatores. Já não vamos aqui falar da possibilidade que existe, isso depende da política salarial, nomeadamente de empresas privadas, de pagar de forma diferente para a prestação das mesmas funções. E depois também podemos entrar com considerações de antiguidade, enfim, são muitas variáveis que podem justificar que dentro da mesma empresa duas pessoas exercendo a mesma função tenham remunerações ligeiramente diferentes. Há outras variáveis que podemos considerar, nomeadamente se aquilo que uma pessoa recebe pela prestação do seu trabalho é suficiente para essa pessoa ter uma existência minimamente condigna, ou seja, para satisfazer um conjunto de bens e necessidades que são urgentes, não é? Há salários baixos em diferentes setores de atividade. Na fase em que vivemos, poder-se-ia dizer, segundo as teorias da economia, que os salários caem porque não falta mão de obra disposta a receber menos. A crise altera o valor dos salários mais baixos, mas a diferença entre quem recebe mais e quem recebe menos é esmagadora.
Os que estão em baixo ganham muito pouco e os que estão em cima ganham muito mal. Eu recordo-me sempre que o doutor o Banco de Portugal, aqueles senhores do Banco de Portugal, lembro-me que ganhavam mais do que o tipo da Reserva Federal Americana, em tempos falou-se nisso. Portanto, quer dizer, há salários brutais no país em que vivemos. Portanto, há uma decalagem nos salários que é a raiz das desigualdades. Podemos transpor o raciocínio matemático para um desenho. É quase como uma pirâmide, mas uma pirâmide muito distorcida. Enfim, digamos que é uma pirâmide que tem muita gente na base, muita gente nos escalões intermédios e uns poucos no topo. E a desproporção que existe entre o topo e a base é muito elevada. Diferenças salariais que, ao nível político, merecem críticas. Portugal, nesse aspecto, é um país quase esquizofrénico, porque nós somos um país com uma baixa base remuneratória, mas que, ao mesmo tempo, na escala superior do mercado laboral, portanto, estamos a falar de gestores, executivos, a noção que tenho, a ideia que tenho, é que são muitíssimo bem remunerados ao nível do melhor que há na Europa. O discurso do governo PSD, CDS, PP, de que leva a uma pressão enorme sobre os trabalhadores, no sentido de não há alternativa. Nós não podemos pedir às empresas, numa altura como esta, em que as dificuldades económicas são as que nós conhecemos, em que as dificuldades financeiras são aquelas que toda a gente conhece, e ao mesmo tempo exigir às empresas que venham agora aumentar salários. Ora, isto é um discurso contraditório em si. Há cerca de 500 mil trabalhadores a receberem o salário mínimo nacional. São 485 euros, o que líquidos representam 432 euros. Ora, 432 euros é impossível viver com todo o custo de vida que aumentou. Para fazer face a todos os bens essenciais, é impossível viver com 432 euros. E, portanto, nós temos um cenário em que pelo menos 500 mil trabalhadores recebem salários muito baixos, salários de miséria. Aumentando os salários, naturalmente que, em primeiro lugar, a economia também se dinamiza por a questão da procura interna, não é? E também se dinamiza por esta via. E, portanto, haverá um crescimento económico e só com crescimento económico é que é possível criar emprego. O problema não é esse. O problema é que nós sabemos hoje que é impossível, do ponto de vista económico e do ponto de vista financeiro, às empresas e ao Estado aumentar a massa salarial. É por isso que o ajuste tem que ser feito de outro ponto de vista. E, portanto, hoje, dadas as circunstâncias, eu não tenho dúvidas em afirmar que aumentar salários provocaria, ao contrário daquilo que se previa, desemprego. Por uma razão. Porque uma empresa que hoje atravessa dificuldades, que se visse obrigada a pagar mais pelos salários dos seus trabalhadores, evidentemente que as suas dificuldades viam-se agravadas e, portanto, poderia até motivar a própria insolvência dessa empresa. Serviços públicos de emprego, governos, parceiros sociais e instituições europeias. Tudo peças de um motor chamado mercado de trabalho. Um motor que é gerido e condicionado para se tornar mais dinâmico, para funcionar a todo vapor. Para que tal seja possível, entende-se que é necessário amortecer o mercado com uma maior flexibilização dos contratos e com uma maior segurança dos acordos entre trabalhadores e empresas. Na construção deste mercado, há que haver espaço para a motivação, para a procura de rendimento e também para o apoio aos mais vulneráveis. Mas até onde pode o Estado intervir nesta construção? O Estado diretamente só pode intervir nos salários da função pública, isso pode intervir, obviamente, não das empresas, com exceção do salário mínimo nacional. É uma outra forma de, indiretamente, através de medidas orçamentais ativas, o Estado criar mecanismos cujas consequências, a prazo, são um aumento dos salários. No fundo, o que está aqui em causa é o Estado substituir-se a empresas e consumidores que
não têm confiança mínima na economia e, portanto, vão diminuindo os seus padrões de consumo. Vamos ter mais produção, vamos ter mais salários distribuídos. Mais salários distribuídos significa mais consumo. Mais tarde, isto poderá ter um efeito nos salários, um efeito no sentido da sua subida. Porquê? Neste contexto, o mercado de trabalho vai passar a ser caracterizado por um excesso da procura sobre a oferta, o que tem a tendência de valorizar os salários. Esta política de ativismo orçamental é uma política que cujos efeitos se repercutem no médio e no longo prazo, não são sentidos imediatamente. Não se pode entender esta intervenção do Estado como uma espécie de varinha mágica que resolve qualquer tipo de crise, porque senão ninguém andava preocupado com crises e sabíamos que mais tarde ou mais cedo todos saíamos da crise, assim com o estalar do dedo, o Estado intervindo na economia. Temos uma economia em recessão. Temos uma crise social e económica gravíssima, em que as pessoas não encontram no Estado um parceiro, um amigo, uma porta a quem encontrem um apoio para ultrapassar dificuldades sociais e seguirem com a sua vida em frente. Alguém acredita que um cidadão que ganha o seu salário mínimo, passando a ganhar mais 25 euros por mês, que vai aumentar o consumo interno e que esse aumento do consumo interno tem repercussão imediata no crescimento económico? Ora, isso é uma ilusão de quem quer atirar areia para os olhos das pessoas e quer abanar com uma ideia que é simpática a todos. Quem é que não gostava de aumentar os salários em Portugal? Só um louco é que diria que não. Hoje volta-se a fazer esta discussão e este caminho, que é um caminho perigosíssimo. Isto é, o Governo está a tomar medidas para que o nosso país seja competitivo por via dos baixos salários e não por via da qualificação, da mais-valia, do valor acrescentado das empresas. E isto é um caminho perigosíssimo porque, na nossa opinião, Portugal nunca vai ser competitivo com países como a Índia, a China ou o Paquistão, no que diz respeito ao preço dos salários. Não obstante, o Governo está naturalmente a apostar nos baixos salários, no empobrecimento, em retirar direitos de uma forma dramática. O Estado, neste momento, é o desempregador mais desonesto, desculpa a expressão. Porque o Estado, como tem as carreiras congeladas e o quadro de pessoal congelado, admite prestadores de serviços para trabalhos que são permanentes, com remunerações baixas. Portanto, quem está nessa situação e tem como empregador o Estado, poucas ou nenhumas perspectivas tem de ter uma melhoria salarial e de subir. As pessoas estão em estado de necessidade, têm um baixo salário, têm pouca capacidade também de procura, de consumo, como é evidente, têm quase nenhuma capacidade de fazer face àquilo que são as suas despesas primárias, da energia, do gás, da água, da habitação, também de manterem os seus filhos nas escolas, do acesso à saúde e, portanto, tudo isso leva a que nós tenhamos hoje uma imensidão de pessoas em Portugal que são pobres e vão empobrecendo cada vez mais, mesmo trabalhando. Ainda na semana passada houve um referendo na Suíça que teve como principal objetivo interrogar os cidadãos se os quadros das grandes empresas deviam ou não ter os seus salários limitados e por uma maioria substancial a decisão foi sim. Portanto, o que se entende nos últimos tempos, sobretudo depois da crise financeira e que, no entendimento de muita gente, foi provocada por um certo descontrolo de grandes entidades financeiras, os bancos, as agências de rating, e depois veio-se a descobrir que pessoas que se encontram no topo do Conselho de Administração dessas empresas têm salários muitíssimo elevados. Diferenças no mercado de trabalho que está em constante alteração. Os políticos defendem a manutenção dos atuais postos de trabalho e a criação de novos empregos, como se a economia fosse um motor imparável. Mas para garantir as políticas sociais da Europa e mantermos o atual estilo de vida, é preciso que pelo menos 75% das pessoas entre os 20 e os 64 anos trabalhem. As políticas para haver crescimento económico são debatidas em diferentes sentidos,
Mas, no bolso, os portugueses sentem hoje que os salários são mais baixos. Mais pela via fiscal, mais pela via do aumento dos impostos, o seu rendimento disponível tem diminuído. Temos despesas fixas, com a casa, com o automóvel, temos despesas variáveis e depois temos extras, chamemos-lhe assim, enfim, uma ou outra extravagância que queiramos cometer ao fim de um mês. Para além de tudo isto, a carga fiscal. A carga fiscal que suportamos. Esta carga fiscal diz respeito tanto aos impostos diretos, quer aos impostos sobre o consumo, o IVA, quer ainda para aquelas pessoas que são proprietárias da sua casa, a tributação do património, o famoso IMI. E feitas estas contas todas, o que se tem passado nos últimos meses é uma diminuição significativa do rendimento disponível. É natural que as pessoas que têm rendimentos mais baixos possam sentir algumas dificuldades porque o aumento do preço de determinados bens essenciais tem-se passado com os transportes, falámos há pouco, com a energia também. Eu diria que não é tanto pelo aumento dos preços que tem havido esta sensação de encurtamento dos rendimentos disponíveis, mas sim, sobretudo nos últimos anos, por um aumento considerável da carga fiscal, ao ponto de nos colocar quase na exaustão fiscal, ou seja, estamos no limite do pagamento de impostos, porque acima desse pagamento de impostos começam muitas pessoas a não ter rendimento disponível apenas para esta vertente das despesas. Quem na Assembleia da República debate o valor do nosso trabalho fala em inúmeros assalariados que no final do mês não têm dinheiro para pagar as contas. Há todo um conjunto de pessoas, de trabalhadores, que não é possível quantificar e que estão nesta área, os trabalhadores que fazem serviço doméstico, por exemplo, os intermitentes, como já referi, os trabalhos sazonais. Muitas destas pessoas nem oferem o salário mínimo nacional e, portanto, o que calculamos é que uma fatia muito significativa daquilo que são hoje os 5 milhões de ativos que temos em Portugal, uma fatia muito significativa ofere baixos salários. O Governo é cúmplice no mínimo, se não for até diretamente responsável por essa realidade. Porque, por exemplo, no Instituto de Emprego e Formação Profissional há propostas de emprego que são verdadeiramente inaceitáveis e que o Governo, através do Ministério da Segurança Social e da Solidariedade Social, devia pura e simplesmente impedir a serem sequer formuladas. As pessoas vão se resignando e vão aceitando quase que qualquer preço para o seu trabalho. Isso é inaceitável e tem que ser combatido. Mas, fruto disso, tem aumentado muito o número de trabalhadores com salários muito baixos. O salário médio em Portugal, claro que deve subir, mas deve resultar da correção da economia portuguesa e da economia portuguesa crescer efetivamente. Mas se isso acontecer, automaticamente está-se a criar emprego. Pode não ser já amanhã que o sol brilha, mas a dificuldade para muitos trabalhadores pode ser a de saberem que, para alguns, a tempestade não existe. O que é alto e o que é baixo é relativo. Bom, mas o que nós vemos, quer dizer, é que nós já temos o salário se não é o mais baixo, é dos mais baixos da Europa. O salário mínimo. O salário médio é dos mais baixos. Por exemplo, o Dr. Passos Coelho acho que referiu a Irlanda, mas a Irlanda ganha 1.200 euros de salário mínimo. Os franceses, quer dizer, é perto de 3.000 euros, uma coisa assim, quer dizer, ou era a proposta que houve na campanha, mas é uma coisa acima dos 2.000 euros. E, portanto, a Grécia tinha um salário mínimo maior que o nosso. Portanto, vai haver em Espanha, quer dizer, e, portanto, há que ter a noção da relatividade. E depois é a questão, é que nós vemos esta deterioração das condições de vida das pessoas mais pobres, dos assalariados e da classe média, mas não vemos isso nos CEOs das grandes empresas. As estatísticas demonstram, quer dizer, que eles têm enriquecido. Tem havido uma desqualificação do capital humano, quer dizer, porque eu acho que nós tínhamos avançado bastante em termos de produção de diplomados, de pessoas qualificadas, e isso hoje em dia está a ser desvalorizado por via dos salários, da desproteção social, de dizer aos jovens, quer dizer, que imigrem, enfim. Portanto, acho que sim, acho que há um problema de desvalorização do capital humano e acho que isso é dramático.
Se os jovens procuram no exterior salários mais elevados, dentro de portas as taxas históricas do desemprego encolhem o valor que os patrões estão dispostos a pagar. O desemprego altera o mercado de trabalho, porque havendo um aumento da taxa de desemprego, há um desajustamento entre a oferta e a procura de trabalho. Este desajustamento acaba por penalizar a oferta, isto é, os trabalhadores, expondo-os a estados de necessidade que, em alguns casos, os leva a aceitarem remunerações que, de outro modo, talvez não estivessem em condições de aceitar. Havendo esta tendência de pagar abaixo daquilo que é a média, um trabalhador pode recusar e pode ter a possibilidade de aceitar a mesma função noutra empresa com um salário mais elevado, mas não neste contexto. Neste contexto, o que nós temos assistido é, como sinal da crise, tem havido um ciclo, ou tem-se instalado um ciclo vicioso que, no limite, joga-se contra os interesses do trabalhador. Há alguns empresários, talvez com menos escrúpulos ou com menos sensibilidade social, aproveitam-se de todo este contexto, pressionando ainda mais os seus trabalhadores, e daqui resulta não apenas a diminuição dos salários, mas também uma certa precariedade do trabalho. Todas as condições sociais e económicas, o nosso modelo de economia, a recessão que temos e políticas, que é importante, apontam precisamente para a fragilização da posição do trabalhador. Também, como é costume dizer-se, destruir é muito fácil, mas construir dá muito trabalho. Assim que a economia dê sinais de recuperação, como esperemos que dê já no próximo ano e provavelmente nos últimos trimestres do ano de 2013, o ano em que nos encontramos, quando a economia puder voltar a criar emprego, eu estou certo que com a melhoria da circunstância económica e financeira, evidentemente que os salários, espero eu, também aumentem. O nível do desemprego é aqui fundamental para fazer essa correlação de forças, porque naturalmente quanto maior desempregados houver, mais há a oferta de mão de obra e, portanto, menor é a capacidade do trabalhador de reivindicar salários e, nessa medida, a correlação de forças é muito desigual. Nós temos a convicção que os trabalhadores e trabalhadoras saberão fazer o seu caminho e estão a fazê-lo. A reação que vemos na rua e que vimos nas manifestações recentes, nomeadamente no 2 de março, onde muitas gerações se intercruzam na reivindicação de melhores condições de vida, de melhores salários, de melhores pensões. Isso dá-nos a indicação e a convicção de que esse caminho está a ser feito. A nossa economia, a nível europeu, é a das menos competitivas. Na conjuntura que nós estamos a atravessar, um aumento do salário mínimo nacional nada vai resolver, porque poderá ter um efeito de sentença de morte para muitas empresas. Os contratos com as pessoas, com os assalariados, com os servidores do Estado, com os pensionistas, têm sido sucessivamente violados, porque há esta situação excepcional que é preciso atender. Mas há outros contratos com forças poderosas, por exemplo, olha, exemplo das parcerias, esses não se pode mexer, porque são os bancos internacionais, ou porque está escrito no papel, tem um contrato blindado, bom, mas são um estado de exceção, isto é um estado de exceção. Então também tem que ser para todos, mas não é para todos. E as pessoas percebem isto. Quanto tempo podem os trabalhadores ter que esperar até terem um aumento salarial? O que é um salário justo?